Opa, você tá bom? Nick aqui falando. Deus errou. Deus errou. Deus cometeu um erro. Foi isso que eu observei ontem na conversa de dois coroas dentro de um ônibus que eu tava. Aí eles estavam conversando, tava tendo uma DR que fala, né? Discussão de relacionamento. Os dois coroas estavam brigando, não sei por qual motivo necessariamente. Mas aí o senhor tava brigando com a senhora, e aí ela falou assim, não, porque Deus errou. Que Deus errou, tô te falando que Deus errou. E eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, caraca, velho. Deus errou. Deus erra? Ou será que a percepção do ser humano que não consegue compreender as coisas como elas são? Outra confusão que eu vejo muito homem fazendo é... Aqui você sabe porque eu sempre falo do meu modelo existencial, né? Então, eu não deixo de falar isso pra você, porque é muito fácil você acompanhar outras pessoas ao longo da sua história e a pessoa te fala tantas coisas que você vai comprar como se fosse verdade, né? Você vai ouvir, mas você nunca fez a pergunta para essas pessoas, tá, mas qual é a sua base de crença? O que você acredita de fato? Porque se eu absorvo todas as informações que você me traz, existe uma razão de você apresentar aquilo. Então eu tenho que entender como é que você pensa, porque se eu penso diferente sobre a origem das coisas, sobre o meu destino, talvez essas ideias que você esteja me apresentando não se conectem ao meu modelo. E a maioria das pessoas não tem preocupação com isso. Eu observei isso ao longo do tempo. Foi onde eu comecei a tomar mais cuidado com as informações, ou seja, aquilo que dava uma forma interna ao meu ser, eu comecei a ter mais cuidado com essas informações que chegavam até mim. Então, tipo assim, quando chega uma informação para mim, além de eu pegar aquela informação, eu tento entender como aquela pessoa que está transmitindo aquela informação, o que ela pensa sobre a sua existência. Ou seja, o modelo existencial dela, como que ela configura isso. E é muito comum você ver as pessoas emitindo os seus pensamentos como se fossem verdade, sem necessariamente falar se elas são ateus, se elas são satanistas, se elas são crentes, se elas são católicos, e assim vai indo. E isso é um problema. Porque se você assume aquela coisa, aquela informação, sem você ter esse crivo, porque você não está tendo esse cuidado, muitas vezes você assume a percepção de uma pessoa somente pela autoridade que ela gerou para você, você pode estar sendo iludido. Mas enfim, aqui eu sempre deixo claro que eu acredito em Deus, a explicação de Deus, através do testemunho de Jesus, né? Ok. E aí quando eu vi essa senhora, devia ter os seus 80 anos, alguma coisa do gênero, 70, 75, 80, alguma coisa do gênero. 70 não tinha não, eu devia ter por volta em 75. Ela falou pro senhorzinho, os dois estavam brigando feio, que Deus havia errado. E aí eu paro pra pensar, será que Deus erra? Porque se Deus ele é bom, se Deus é belo, se Deus é onisciente, se Deus ele é onipresente, se Deus é todo poderoso, ele erra? Ou a percepção do homem sobre Deus que está equivocada, sobre as coisas que acontecem. E a outra coisa também, a natureza daquilo que ela estava conversando, possivelmente uma natureza humana e não uma natureza divina. Então como que você responsabiliza Deus sobre as coisas que acontecem com o homem, onde existe ali o livre-arbítrio para as coisas acontecerem? E é lógico, eu não estou julgando necessariamente o caso, mas trazendo uma percepção sobre uma frase que foi mencionada, né? E que é uma frase talvez um pouco comum. Essa ideia de que tudo tem que ser colocado no mesmo balaio. Deus sim, ele foi o responsável por você estar aqui. Se você está aqui, de algum jeito você foi criado por esse Deus. Deus permitiu com que você existisse. Você é um ser especial, você possui uma função, como sempre também tento trazer aqui esse papel da individualidade. Você como um ser que Deus criou, né? E quando ele fez com uma função da qual você vai descobrir ao longo do seu processo de existir. E dentro desse processo de existir, você vai ter que mapear aquilo que está ao seu entorno. E quando você mapeia aquilo que está ao seu entorno, é interessante você ter uma preocupação de saber qual é a natureza das coisas. Se, por exemplo, você pega, sei lá, deixa eu pegar aqui. Aqui ó, tem um nível aqui. Isso aqui é um nível de pedreiro, né?
Se você tem um nível aqui, quem é que fez isso? Quem é que fez o nível aqui? Por exemplo, aqui no caso ele tem um plástico, né? Tem essas peças aqui, etc e tal. E aí, quem é que fez isso aqui? Foi o homem, certo? Isso aqui foi o homem que fez. Mas qual a natureza, a matéria-prima que permitiu com que isso aqui fosse gerado? Então você vai ter várias substâncias que assim você sempre, enquanto você pergunta a causa anterior, o porquê e as origens, você vai descobrir que existe uma matéria prima para que desse origem a isso aqui. Então isso aqui de algum jeito não foi criado, isso foi inventado, né? Isso aqui acaba sendo secundário, não é aquele vocábulo que o pessoal fala, o ser humano ele é o co-criador. Ele co-cria. Porra nenhuma. O ser humano tem capacidade de criar. O único que cria é o próprio Deus. O máximo que o ser humano pode vir a fazer, através da permissão divina, é inventar as coisas, ou seja, pegar aquelas matérias que já existem e transformá-las de acordo com as suas necessidades, de acordo com o conhecimento que ele possui para aquilo. Então, por exemplo, hoje, se o homem consegue fazer isso, não é porque surgiu do dia para a noite, é porque ao longo do tempo, vários entendimentos sobre as coisas sobre essas substâncias, foram sendo organizadas e ele hoje consegue fazer um equipamento como esse, a partir de uma matéria-prima. Então, quando você observa a natureza das coisas, você entende que as coisas em si possuem essa natureza que seria divina, ou seja, tudo que Deus fez de algum jeito, e existe aquilo que de algum jeito também o homem transforma, que seria associado a uma organização humana, né? Não diria ordem, mas uma organização humana. E aí quando você vai lá e fala que Deus errou, ou essa senhorinha falou, ela não estava considerando de fato Deus, ela estava considerando uma confusão humana que foi criada sobre algo e foi explorado o nome de Deus como se ele fosse o responsável. Agora, olha quantas vezes Deus, de fato, ele não toma, ele não como que eu posso falar assim? Ele é responsabilizado por erros de outros seres humanos. E o que mais me impressiona é porque essa senhora, que nem eu falei, devia ter por volta de 75 anos, alguma coisa, sei lá, se 21, 80. E eu fico assim, cara, ela tá muito mais perto desse momento dela se tornar uma estrelinha do que da sua origem nessa fase corpórea, física, ou seja, da sua existência, enquanto ela era um bebê. E até hoje ela não aprendeu isso. E aí quando eu começo a observar muitas pessoas ao meu entorno que possuem já uma certa idade e não têm uma compreensão de respeito para com esse que foi o Criador, aquele que é o Deus, eu fico imaginando como será o fim dessas pessoas. Será que elas vão conseguir aprender isso agora? Se elas não aprenderam até nesse instante? Com discussões tão pífias. Cara, você precisava ver, a discussão era uma discussão feia. Parecia uma discussão de um casal de adolescentes recém-namorados. Mas não era. E um culpando o outro. Ali não existia beleza. E aí, dentro desse aspecto, você identifica a individualidade de cada ser. Como cada ser aqui, enquanto em terra, é diferente um do outro. E eu não posso cobrar que o outro seja igual a mim, porque eu sou diferente. Eu e você somos diferentes. Todos somos diferentes. E levar a palavra, tal como Jesus pede, que seria de algum jeito expressar isso aqui que eu estou falando com você, também nem sempre é possível. E a outra coisa é, se quando existiu a possibilidade de alguém falar para ela sobre essas ações ou essa forma de pensar ao longo da existência dela, será que houve permissão para que isso acontecesse? É a ideia do livre-arbítrio. Olha como tudo reside nessa coisa que é o ser, o indivíduo, né? Que eu tanto menciono aqui. Deus ele não erra. Porque se ele é único, se ele é onisciente, onipresente, se ele o ama, porque ele permitiu que você aqui estivesse, ele deu condições de existência magníficas que talvez você ainda não conheça. Não perceba Deus como aquele que é mau, como alguns vendem. Tem gente que fala que assim,
O Deus ele é bom e mau ao mesmo tempo. Não é. Se falarem assim, não, porque você observa isso no Velho Testamento, considerando então quem tem essa matriz religiosa ocidental, né? Também não é o mesmo Deus. O Deus de fato real, ele é amor. Ele está relacionado ao amor, é uma das características dele. Deus, em Deus não há sombra de variação. Ou seja, o Deus de fato, o Deus que Jesus nos mostra, ele não muda, como Tiago nos diz. Então, se ele não muda, e apresentaram um Deus mau para você no passado, é porque talvez o Deus qual você acredita não seja o Deus real qual Jesus acaba nos apresentando, que é o Pai. E quando você observa essas confusões na cabeça de muitos homens, é porque talvez ao longo do tempo, isso que eu estou falando com você aqui agora não foi apresentado para essas outras pessoas. E você está tendo uma oportunidade, no mínimo, através dessas palavras que eu estou falando, tentar buscar esse tipo de informação. Porque isso envolve o buscar a verdade e também envolve o livre-arbítrio do indivíduo. Enfim, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Gostaria de saber seu comentário, se você tem alguma questão que eu possa responder nesse aspecto. E caminhe comigo nesse canal. Até o próximo.